Nossa, isso tá torto. Calor, hein? E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês viram no título, hoje a gente vai falar sobre a ira de Deus. E talvez você esteja se perguntando, como assim ira de Deus? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Lá em Romanos 5:9, fala assim: Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira de Deus. Ou seja, sim, a Bíblia fala sobre a ira de Deus. E quando a gente para pensar aonde tudo isso começou, a gente volta lá para o Antigo Testamento. Lá em Gênesis a gente vê o relacionamento que Deus tinha com o homem, que Deus tinha com Adão e Eva, que era uma comunhão plena. Deus descia e tinha um relacionamento com eles, tinha comunhão com eles. Mas tudo isso foi quebrado a partir do momento que o pecado entrou no mundo. A partir do momento que eles decidiram comer do fruto, o pecado entrou no mundo e o nosso relacionamento com Deus mudou. Ou seja, a partir da desobediência de um homem, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado, separado. A partir daí surgiu a lei, e todas as vezes que essa lei era quebrada, nós precisávamos oferecer um sacrifício. E esse sacrifício era oferecido pelo sacerdote. Então, na sociedade, um homem era escolhido para representar aquele povo e somente ele tinha acesso ao Santo dos Santos. Tá bom, mas o que era o Santo dos Santos? Era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Ou seja, somente o sacerdote tinha acesso a esse lugar, acesso à presença de Deus. Mas quando a gente volta lá para Romanos, a gente vê que nós somos justificados pelo sangue de alguém. E quem era esse alguém? Efésios 2:13 fala assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vou ler de novo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E Filipenses 2, do 8 ao 11, fala assim: Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, a partir do sangue de Jesus, nós fomos justificados, perdoados dos nossos pecados e salvos da ira de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor é tardio em irar-se, mas fala também: sejam santos como eu sou santo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a ira de Deus recaiu sobre nós, mas Deus, com toda a sua bondade e misericórdia, enviou seu Filho. E a partir do momento que Jesus morreu por nós e derramou seu sangue pelos nossos pecados, toda a ira de Deus que estava sobre nós recaiu sobre ele para que nós fôssemos livres dela. Eu vou até fazer uma dinâmica aqui que eu fiz para as crianças da minha igreja, para você entender melhor o que a gente está falando aqui, para você entender melhor o peso disso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que o homem tinha plena comunhão com Deus. E isso foi quebrado a partir do momento que o homem desobedeceu e o pecado entrou no mundo. Então o pecado afastou o homem de Deus. Só que a Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para morrer por nós. E a partir daí os nossos pecados foram perdoados. E a partir do sangue de Jesus, a nossa comunhão com Deus foi restaurada. E o nosso relacionamento pleno com Deus foi restaurado. E eu ouvi uma pregação essa semana que eu queria muito trazer aqui. Todas as vezes que o sacerdote recebia esse animal, ele não olhava para a pessoa que estava entregando ele, mas ele olhava para a oferta, ele olhava para o animal. E essa é a visão de Deus sobre você. Todas as vezes que você peca, Deus não olha para suas falhas, mas ele olha para o sangue que foi derramado por você. Ele olha para o sangue que te justificou dos seus pecados. Ah, mas então eu posso pecar o quanto eu quiser que Deus não liga. Não, a Bíblia é muito clara sobre a gente buscar a santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas a nossa tendência quando a gente peca é se afastar de Deus e achar que Deus não quer nada com a gente, achar que a gente tá tão sujo a ponto de Deus não querer mais ter comunhão com a gente. Mas isso não é verdade. Se fosse, Deus jamais teria enviado o seu Filho para morrer por nós. Então, todas as vezes que você pecar, ao invés de fugir de Deus, corra para Deus, que é o único que pode te santificar, é o único que pode te perdoar dos seus pecados. Eu ouvi uma comparação uma vez que fala: quando a gente tá sujo, a primeira coisa que a gente faz é ir tomar banho. Só que quando a gente peca, a gente foge de Deus, sendo que quando a gente tá sujo, Ele é o único que pode nos lavar. Então,
Todas as vezes que você errar, que você pecar, lembre-se que Deus te amou tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer em uma cruz por você. Ao invés de se afastar da presença de Deus, se aproxime dele e lembre-se que você tem comunhão plena com Ele. Eu espero de verdade que essa palavra crie raiz no seu coração, que você se lembre e valorize todos os dias a presença e a comunhão plena que você tem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.